Como é possível que o homem que defendeu o plano eterno de Deus tenha um papel tão pequeno na Bíblia? Isaac não abriu mares, não viu escadas para o céu, não travou guerras, nem teve encontros diretos com anjos guerreiros. Mas sem ele, a promessa não se cumpre. Ela teria passado de Abraão para Jacó. Era o elo silencioso em uma corrente divina. O patriarca que todos esquecem, mas sem o qual a aldeia não existiria. Escolhido. Sua história é um mistério oculto nas entrelinhas. Uma vida de obediência silenciosa, decisões simples, porém eternas. E o mais impressionante é que Isaac não era apenas um herdeiro. Ele era uma figura profética, uma sombra do Messias que viria. Porque Deus escolheu um homem sem feitos visíveis para sustentar uma promessa tão grandiosa. O que você está prestes a descobrir sobre Isaac vai abalar tudo o que você pensava saber sobre os patriarcas. E se esse tipo de conteúdo toca sua alma como toca a nossa, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo com alguém. A história que nunca te contaram está aqui. O sol castigava impiedosamente as vastas planícies de Canaã, onde os dias eram escaldantes e as noites traziam um frio cortante que penetrava até o osso. Ali, em meio àquele ambiente hostil, havia um homem chamado Abraão. Ele não era jovem e sua esposa Sara também não conservava o brilho da juventude. Na verdade, ambos já haviam cruzado o limiar da velhice. Abraão tinha 99 anos e Sara, sua fiel companheira, tinha 89 anos. Seus corpos murcharam. O tempo roubou-lhes o viço, mas não a esperança, embora esta estivesse a esvair-se. Por vezes, ele parecia cambalear sob o peso da realidade. Abraão surgiu décadas atrás em Ur dos Caldeus, impulsionado por uma voz que não era deste mundo, uma voz que lhe prometia terras que seus olhos jamais viram e descendentes tão numerosos como as estrelas que cobriam o céu noturno. Ao longo dos anos, essa promessa permaneceu viva, embora parecesse cada vez mais distante, mais improvável. O útero de Sara permaneceu estéril, como a poeira do deserto, e a velhice os envolveu em seu manto irreversível. No entanto, o Deus que o havia chamado não era um Deus comum, mas o Deus do impossível. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Numa tarde tranquila, enquanto Abraão descansava à entrada de sua casa, 3 homens apareceram diante dele. Um deles, resplandecente, não era apenas um viajante. Abraão curvou-se perante o chão, reconhecendo nele uma presença sagrada. Era o Senhor. No meio de um encontro celestial, uma expressão desconcertante abalou a alma de Abraão. Voltarei a falar com você no próximo ano, e sua esposa Sara terá um filho. Sara, que estava na tenda, ouviu as palavras vindas das sombras e não conseguiu abafar uma risada. Não era uma risada de alegria, mas uma risada incrédula, uma mistura de ceticismo e resignação. Como uma mulher idosa, cujo corpo já não conhece os ciclos da vida, poderia conceber um filho? Será que a porta para a maternidade não lhe havia sido fechada? Mas o Senhor a ouviu. Ela riu e respondeu com uma pergunta que ecoou como um trovão na mente de ambos. Há algo difícil demais para nós, Deus. Não foi uma repreensão, mas uma afirmação que desafiava os limites da razão. Aquele momento marcou o início de uma mudança irreversível. Não era apenas uma profecia, era o sinal de uma virada divina na história da humanidade. Pouco depois, o corpo de Sara começou a experimentar transformações que desafiavam toda a lógica. Seu rosto murchou, mas se corou sem motivo aparente. Enjoo matinal. Mulheres que ela nunca tinha conhecido começaram a visitá-la regularmente. Seu espanto não tinha limites. A cada passo, a promessa se cumpria. Ela se materializou diante de seus olhos. A vida brotou em solo árido, como uma flor que desabrocha na areia. E assim, no devido tempo, Sara deu à luz um filho. Abraão o tomou nos braços com uma mistura de admiração e ternura.
Ele o chamou de Isaque, que significa riso, não por zombaria ou ironia, mas porque Deus tinha transformado a descrença em alegria. O próprio nome carregava a memória de um momento em que o impossível se tornou realidade, o eco de uma risada que foi redimida pela fidelidade do Altíssimo. Isaque não era um filho comum. Ele era o filho da promessa, o herdeiro da aliança eterna que Deus havia feito com Abraão. Ele não nasceu do desejo humano nem pelo poder da carne, mas por intervenção direta dos céus. Seu nascimento foi uma declaração divina. Deus escolhe quem Ele quer, sem depender das circunstâncias ou das limitações humanas. Em Isaque, Deus deixou claro que seu plano redentor não se baseia na lógica do mundo, mas sim na sua soberania absoluta. Por que Isaque e não Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, a serva egípcia? Porque Deus não queria que a promessa fosse construída sobre o esforço humano ou sobre soluções improvisadas. Ismael nasceu da tentativa de ajudar a Deus, enquanto Isaque nasceu do descanso na fé. Nele, Deus ensinou que sua fidelidade não depende da nossa força, mas da nossa confiança. A história de Isaque começou envolta em mistério e poder. Era um sinal vivo, uma prova de que quando Deus faz uma promessa, Ele mesmo a cumpre. Seu nascimento não foi apenas um ato milagroso, mas também uma afirmação profética. O povo escolhido nasceria do impossível, surgiria do improvável, e sua existência seria, desde o início, uma proclamação do poder de Deus sobre a esterilidade da humanidade. E enquanto a criança crescia sob o céu estrelado de Canaã, cercada por tendas, gado e pelas histórias contadas por seu pai idoso, o mundo ainda não entendia que, naquele pequeno recém-nascido, algo estava começando a acontecer. O fio invisível de uma história estava sendo tecido, uma história que mudaria para sempre o curso da humanidade. O vento soprava suavemente entre as lojas, levando consigo o aroma dos rebanhos e do pão fresco assado. No meio daquele acampamento que se estendia pela planície do Negev, as notícias se espalharam como fogo em palha seca. Sara, a esposa idosa do patriarca Abraão, dera à luz um filho. A descrença anterior transformou-se em júbilo que ressoou como uma canção de vitória. Pastores, servos, anciãos e mulheres se aproximaram da loja com reverente admiração. Todos queriam contemplar com seus próprios olhos a criança que nascera do milagre, o filho impossível que Deus havia prometido. Sara, com os olhos brilhando de lágrimas e rindo, segurou o recém-nascido nos braços. Olhou para ele com profunda ternura, como quem encontra uma joia inesperada na velhice. "Deus me fez rir", disse ela, "e todos que ouvirem isso rirão comigo." Esse era o nome do menino, Isaque, um símbolo vivo de que Deus não apenas cumpre o que promete, mas também o faz com uma graça que transforma a aflição em alegria. O nascimento de Isaque não foi um evento qualquer. Não se tratava apenas de uma mulher estéril que concebera, mas da confirmação visível de uma aliança eterna entre Deus e Abraão. Era como se cada célula do pequeno corpo da criança proclamasse uma verdade espiritual. O que nasce de Deus não tem origem apenas na carne, mas também no espírito. 8 dias após o seu nascimento, o acampamento se reuniu novamente, desta vez para cumprir um rito ancestral que marcava a identidade do povo de Deus, a circuncisão. Abraão, com as mãos endurecidas pelos anos e pelo tempo, mas guiado pela obediência, ele mesmo realizou o ato. Aquele pequeno corte na carne era mais do que um costume. Representava a separação de Isaque do mundo, um sinal físico da aliança eterna. A partir daquele momento, Isaque não era apenas o filho do milagre, mas também o primeiro filho da promessa, um sinal da aliança desde o nascimento. A circuncisão no 8º dia não era acidental. Na cultura hebraica, o número 8 simboliza um novo começo.
O sétimo dia encerra um ciclo de criação e repouso, mas o oitavo representa o que vai além do tempo humano, um começo divino. Isaac, marcado naquele dia, tornou-se a evidência de um novo começo para a humanidade, um passo em direção à construção de uma nação cujo alicerce seria a fé. Enquanto Isaac crescia com seus primeiros passos hesitantes e balbucios curiosos, no mesmo acampamento havia outra criança mais velha que ele, Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva egípcia. Ismael, agora um adolescente forte e alerta, até então tinha sido o único filho do patriarca. Durante anos, Abraão o criou com amor, pensando que talvez ele fosse o herdeiro da promessa. Ele havia orado por ele, esperou por ele e também o circuncidou. Mas agora, tudo havia mudado. Isaac estava diferente, não porque Abraão amasse menos Ismael, mas por causa da própria promessa que estava entrelaçada nos ossos de Isaac. Isso gerou um silêncio, quase imperceptível a princípio, mas que se tornou mais pronunciado com o tempo. Sara observava com cautela. Seu olhar, embora doce, estava direcionado a Isaac, que ficava firme quando via Ismael brincando por perto. Havia uma inquietação em seu coração, uma sombria premonição de que o filho do servo poderia se tornar uma ameaça para o filho da promessa. A relação entre os dois irmãos era ambígua. Isaac, quando criança, não entendia as diferenças. Para ele, Ismael era simplesmente o jovem que corria mais rápido, sabia arremessar pedras com precisão, ria alto e contava histórias fascinantes. Mas em Ismael estava começando a crescer um ressentimento silencioso. Ele não era mais o centro das atenções. Ele percebeu como os olhares se voltaram para aquele menino a quem todos chamavam de milagre. No coração do acampamento, o clima espiritual começava a mudar. As tendas sussurravam mais do que podiam. Eles estavam conversando. Os servos murmuravam ao passar por eles. Abraão, embora ainda amasse Ismael, compreendeu em seu coração que Deus estava traçando um caminho diferente. Isaac não era simplesmente seu filho. Ele era o início de uma linhagem que culminaria em promessas ainda maiores. Dia após dia, o pequeno Isaac crescia rodeado de canções, histórias e ensinamentos. Abraão lhe contou sobre o Deus que ele tinha chamado de Ur, do Altíssimo que caminhava com ele entre os carvalhos de Mamre, do Deus que falou e ascendeu aos céus e desceu entre os homens. Isaac ouviu com os olhos bem abertos e a alma plena. Ele acordava do berço e dava seus primeiros passos, cada momento de sua vida. Sua existência era envolta na atmosfera da fé. Ele foi criado na fé, mas nascido em um milagre. Isaac não apenas carregava o nome de um riso redimido, ele era a prova viva de que o que Deus começa, ele sustenta. E embora ele ainda não tivesse consciência da magnitude de sua existência, a cada dia que vivia sob as estrelas de Canaã era um eco da aliança eterna, um passo adiante em direção a uma nação que ainda não existia, mas que já pulsava no coração de Deus. O sol nascia forte sobre o acampamento de Abraão. As ovelhas baliam à distância. Os criados iam e vinham com cântaros de água, e os pastores estavam começando o dia. No entanto, na tenda principal, a atmosfera estava carregada com algo mais do que apenas calor. Havia uma tensão densa, quase palpável, pairando sobre a família do patriarca. Apesar dos dias de alegria que se seguiram ao nascimento de Isaac, as fissuras emocionais começaram a aparecer. Sara, embora ainda envolta na maravilha de se tornar mãe na velhice, não parava de observar os jogos de Isaac e Ismael com suspeita. O pequeno Isaac, com apenas alguns anos de idade, balbuciava palavras e ria inocentemente, enquanto seguia seu meio-irmão, um adolescente vigoroso e desafiador. Mas não era uma situação simples. Foi uma brincadeira que acendeu a faísca. Em um daqueles dias de comemoração, quando Isaac foi desmamado e um grande banquete foi realizado, Sara viu Ismael rindo, mas não de alegria. Não era um riso de afeto fraternal,
mas de zombaria, desprezo velado. Era o tipo de riso que nascia do orgulho ferido, de desprezo por aquele que agora ocupava o lugar que antes lhe parecia por direito. Os olhos de Sara, já endurecidos ao longo dos anos, não ignoraram aquele gesto. Naquele momento, o conflito, a tensão latente, irrompeu dentro dela como uma tempestade contida. Ela se virou para Abraão com uma decisão firme, sem deixar espaço para debate. Expulse este empregado e seu filho, porque o filho deste servo não herdará com meu filho, com Isaque. Abraão sentiu um peso como uma pedra no peito. Ele amava Isaque, mas Ismael era seu sangue. Ele o criou, ensinou-o a andar, a caçar, a construir altares. A mera ideia de separá-lo de sua vida foi perturbadora. Não foi uma decisão fácil. O patriarca retirou-se em silêncio, buscando conforto e orientação daquele que o guiara desde os tempos de Ur. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o deserto e o vento sussurrava entre as tendas, Deus falou com Abraão, com uma clareza que não deixava margem para dúvidas. Não se afligue por causa do menino e da sua serva. Ouça a voz de Sara em tudo o que você disser, pois por meio de Isaque, a sua descendência será chamada. Também do filho da serva farei uma nação, porque ela é tua descendente. Com essas palavras, Deus não apenas apoiou a decisão de Sara, mas reafirmou fortemente o canal por onde a promessa fluiu. Não se tratava de favoritismo, mas de eleição divina. Isaque era o filho da promessa, o portador da aliança, a linhagem através de quem viria o plano redentor. Ismael, embora abençoado, não seria o herdeiro. Ao amanhecer, com o coração quebrantado, Abraão se levantou, tomou pão e um odre de vinho, derramou água sobre eles e os entregou a Agar. Agar colocou a criança sobre o ombro. Embora ele já estivesse bem crescido, o adolescente ainda estava sob os cuidados da mãe. Eles se despediram em silêncio. O silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer palavra. Agar, com lágrimas nos olhos, olhou pela última vez ao homem que tinha sido seu senhor, seu protetor, e entrou no deserto de Berseba. O sol do meio-dia estava impiedoso. A água acabou rapidamente, e Agar, temendo pela vida de seu filho, colocou-o debaixo de um arbusto e retirou-se. Assim, não terei que vê-lo morrer, não verei a criança morrer, disse ela, soluçando. Mas em meio àquele momento de desespero, algo extraordinário aconteceu. Deus ouviu a voz do menino. Um anjo do Senhor chamou Agar. Ela olhou para o céu e disse: "O que te aflige, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Levante-se, pegue a criança no colo e segure-a com a tua mão, pois farei dele uma grande nação." Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Assim, Agar e Ismael sobreviveram, e o jovem cresceu, tornou-se forte e viveu no deserto. Esta cena, tão carregada de emoção humana, possui um profundo simbolismo profético. Isaque e Ismael representam não apenas duas crianças, mas dois caminhos. Um fruto do esforço humano, da impaciência e da tentativa de apressar o cumprimento da promessa. O outro, nascido da fé e da realização sobrenatural. Ismael representa a carne, a lei, a escravidão da tentativa humana de alcançar o divino. Isaque, em contrapartida, é uma figura da graça, da realização pela fé, da liberdade espiritual. A separação entre os dois não foi simplesmente uma decisão familiar, foi um ensinamento eterno. Nos tempos de Paulo, séculos depois, essa mesma história seria usada como ilustração de dois pactos. Um deles, dado em Sinai, que gera filhos para a escravidão, e outro, nascido da promessa, que gera filhos livres. O apóstolo, escrevendo aos Gálatas, citaria esse mesmo episódio para mostrar que os filhos da promessa não podem compartilhar uma herança com os filhos da escravidão espiritual. Naquele dia no deserto, com o coração ferido e o olhar firme, Abraão obedeceu a Deus e separou sua família.
Foi um ato doloroso, sim, mas também uma declaração de confiança. Aquele que havia prometido não apenas Isaque, mas também cuidaria de Ismael. E embora os caminhos dos dois irmãos se separassem, eles seguiriam caminhos diferentes, ambos carregando em seu sangue a linhagem de Abraão. No entanto, apenas um carregaria a aliança eterna. Isaque, o filho que ela riu. Ele cresceria em um lar onde o peso da promessa era tão real quanto a poeira do deserto. Cada dia de sua vida seria um lembrete de que ele existia não por acaso, mas por desígnio divino. E enquanto Ismael se afastava em direção a outras terras, rumo a outros destinos, na tenda de Abraão permaneceu o herdeiro legítimo, a criança marcada por Deus, o símbolo vivo de uma promessa que só seria interrompida quando atingisse sua conclusão final. Anos se passaram e a criança milagrosa cresceu. Isaque já não era o menino que ria entre as dobras da tenda de Sara, mas um jovem forte, sereno e obediente, cuja vida transcorria sob a sombra da fé que seu pai lhe havia incutido firmemente. O ambiente no acampamento estava diferente desde que Ismael partiu. Mais calmo, sim, mas também mais concentrado. Agora todos os olhares estavam voltados para ele. Ele conduzia Isaque, o único filho da promessa, o herdeiro da aliança. Abraão o instruiu nos caminhos do Altíssimo, e todos os dias eles se levantavam juntos para adorar, aprender e cuidar dos rebanhos. Pai e filho compartilhavam não apenas o sangue, mas também o fogo interior da devoção. Foi então, em um daqueles dias sombrios, que a voz de Deus ressoou novamente sobre a vida de Abraão. Mas desta vez, ele não trouxe nem esperança, nem novas promessas. Ele impôs um julgamento, o mais doloroso que o coração humano poderia conceber. Agora tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, e ofereça-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe mostrarei. O silêncio caiu como um estrondo. A ordem era clara. Mas o conflito no coração de Abraão estava transbordando de emoção. Deus estava lhe pedindo que oferecesse em sacrifício o próprio filho que ele havia gerado, prometido, a criança nascida do milagre, herdeiro de tudo. Era uma contradição, um erro divino, um teste oculto. Abraão não fez perguntas. Ele não discutiu, não dormiu, levantou-se muito cedo, preparou seu burro e cortou a lenha para o holocausto. Ele levou consigo 2 servos e com eles Isaque. A jornada para Moriá começou em silêncio. Caminharam durante 3 dias. 3 dias que devem ter parecido uma eternidade para Abraão. 3 dias de continuidade. Seu coração guardava um segredo que ardia como fogo. Isaque, alheio à magnitude disso, com um propósito em mente, caminhava confiante ao lado do pai. Quando finalmente avistaram a montanha designada, Abraão pediu aos servos que ficassem para trás. "Fiquem aqui com o burro", disse ele. "O menino e eu iremos até lá. Nós adoraremos e retornaremos a ti." Essas palavras foram mais que uma tentativa de manter a calma. Era uma declaração profética. Abraão não sabia como, mas estava convencido de que seu filho voltaria para ele. Ele tinha fé de que Deus, que deu vida a um ventre morto, também poderia devolvê-lo, se necessário. Enquanto subiam juntos as escadas, Isaque carregava a lenha nos ombros, uma imagem poderosa e silenciosa, repleta de significado, e Abraão, o fogo e a faca. O silêncio foi quebrado pela voz inocente do jovem. "Meu pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" No coração de Abraão, ela estremeceu. Sua voz tremia, mas falou com a certeza que só a fé pode conceder. "Deus proverá um cordeiro para o holocausto, filho meu." Isaque não fez mais perguntas. Não houve reclamações nem resistência. O jovem subiu ao cume com o pai, devotado e confiante. Quando o altar foi erguido, a lenha colocada e Abraão explicou-lhe o que ele deveria fazer, o mais surpreendente não foi apenas que Abraão obedeceu, mas que Isaque também o fez.
Ele deixou-se amarrar, deixou-se colocar no altar, não lutou, não fugiu, não gritou. Naquele momento, Isaque deixou de ser apenas o filho de Abraão. Ele se revelou como um crente, um verdadeiro adorador. Sua obediência era tão profunda quanto a de seu pai. O texto não detalha seus pensamentos, mas sim seu silêncio obediente. A história de Isaque reflete o coração de alguém que compreendeu a vontade de Deus. Mesmo que misteriosa, ela é sempre perfeita. E assim que a faca foi erguida no ar, quando o ato parecia iminente, uma voz trovejou dos céus. Abraão, Abraão, não estenda a mão contra o menino, nem lhe faça nada. Eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único. Abraão olhou para cima e lá, enroscado num arbusto, viu um carneiro. Ele o pegou e o ofereceu em lugar de seu filho. Naquele monte, Abraão chamou aquele lugar de Yahelireé, isto é, o Senhor proverá. Naquele dia, uma verdade eterna foi selada para sempre. Deus não exige sacrifícios humanos para cumprir seu plano. Ele fornece o sacrifício necessário. Este episódio não foi um simples momento de obediência extrema. Foi uma revelação profética, uma cena repleta de símbolos que apontavam para os séculos futuros. Isaque, carregando a lenha nas costas, é um reflexo claro do Messias que viria, Jesus Cristo, que também carregaria sobre os ombros a madeira do sacrifício. Ambos subiram em obediência. Ambos se renderam voluntariamente. Ambos eram crianças amadas. Mas onde a faca foi parar? Ao falar de Isaque, ao falar de Cristo, não houve tal interrupção. O sacrifício foi plenamente consumado. A diferença é sagrada. Isaque era um sacrifício que nunca se concretizou, porque estava destinado a um propósito maior. Deus conteve a mão de Abraão, porque aquele não era o momento nem o lugar para sacrifícios definitivos. Mas aquele altar em Moriá tornou-se uma promessa viva do que aconteceria muitos séculos depois, em uma montanha próxima, quando o verdadeiro cordeiro seria sacrificado pelos pecados do mundo. Esse é o segredo espiritual queimado naquele altar, a substituição. Em Moriá, Deus não apenas colocou Abraão à prova para testar sua fé, mas para revelar seu plano de redenção. O Filho do Homem não deveria ser testado. Ele morreria pelos pecados. O próprio Deus providenciaria o cordeiro. Isaque desceu da montanha, vivo, não como vítima, mas como testemunha de uma verdade celestial. A partir daquele dia, sua existência assumiu um novo significado. Ele não era simplesmente o herdeiro de promessas materiais. Ele era um símbolo de uma fé que transcende gerações. Sua vida, marcada pelo altar, caminharia como uma sombra profética da vinda do Redentor. E assim, Moriá não se tornou o lugar de morte, mas o monte da revelação. Um altar sem sangue humano, mas cheio da glória divina. Um sacrifício que nunca aconteceu, porque já estava reservado um só, perfeito, eterno e suficiente. O céu ainda guardava vestígios do fogo que caiu no horizonte quando Abraão e seu filho Isaque começaram a descer da montanha de Moriá. Não houve palavras entre eles, nenhuma explicação, nenhuma pergunta. Apenas passos firmes e calmos, marcados por um peso invisível que pairava no ar como um manto espesso. O silêncio não era incômodo, era sagrado. Uma pausa no tempo, como se o universo mesmo contivesse o alento diante do mistério que acabava de presenciar. Os servos esperavam abaixo junto ao burro. Ao vê-los retornar juntos, notaram algo em seus rostos que não sabiam explicar. Não havia feridas, não havia sangue, mas havia algo distinto. Uma nova expressão em Abraão, como quem esteve na presença do Eterno, e um brilho sereno nos olhos de Isaque, como se tivesse atravessado um umbral invisível. O jovem caminhava com normalidade, mas por dentro algo havia mudado para sempre. Não se registram palavras de Isaac ao retornar. Seu silêncio se tornou uma voz poderosa. Alguns poderiam imaginar que era o silêncio do trauma do filho que foi atado,
que viu o faca levantar-se sobre ele, que esteve à beira de ser consumido por um fogo que não acendeu. Mas esse não parece ser o silêncio que Isaque carregava. Era mais o silêncio da contemplação do jovem que, tendo conhecido o abismo, também descobriu o rosto de Deus em seu resgate. A Bíblia, tão precisa em seus silêncios quanto em suas palavras, não diz que Isaque protestou, nem que se afastou de seu pai, nem que renegou aquele Deus que o havia pedido como oferta. Em vez disso, vemos que ele continua junto a Abraão, permanece como herdeiro, cresce em estatura e fé. Seu silêncio não nasce do medo, mas do espanto. Um tipo de silêncio que só conhecem aqueles que foram tocados pelo divino e retornaram com a alma marcada. E por que um carneiro? Por quê? De todas as criaturas possíveis, foi precisamente um carneiro que Deus providenciou como substituto. O carneiro, preso pelos chifres no arbusto, não estava ali por acaso. Era a provisão de Deus, o substituto exato, colocado no lugar e momento precisos. Ao contrário do cordeiro manso, o carneiro é um animal maduro, forte, resistente. Representa uma entrega voluntária e poderosa, uma força contida oferecida como sacrifício. Aquele carneiro não foi apenas um escape para Isaque, mas uma mensagem gravada em fogo. O sacrifício que Deus aceita não é o que o homem escolhe, mas o que ele mesmo provê. O sacrifício substitutivo se torna naquele momento a coluna central da revelação divina. Isaque deveria morrer, mas não morreu. Em seu lugar, outro foi oferecido. Essa verdade ressoaria por toda a história do povo de Deus e alcançaria seu clímax séculos mais tarde, quando em outro monte, não muito longe de Moriá, outro filho amado carregaria sobre si a madeira e subiria obediente até o altar da cruz. A figura de Isaque se transforma então em algo mais profundo. Não foi apenas um menino resgatado, foi um protótipo, uma tipologia messiânica. Isaque foi o filho entregue pelo pai, que carregou a lenha do sacrifício sobre suas costas, que subiu a montanha sem resistir, que foi colocado sobre o altar. Mas, ao contrário de Cristo, sua vida foi preservada. Assim, em Isaque, vemos o filho que morreu e ressuscitou em figura, como mais tarde escreveria o autor de Hebreus, pensando que Deus é poderoso para ressuscitar até mesmo dos mortos, de onde, em sentido figurado, também o recebeu novamente. Esta ressurreição simbólica marcou seu destino. Desde aquele dia, Isaque caminhou com uma consciência distinta. Sabia que sua vida não lhe pertencia. Havia estado na fronteira da morte e retornado. Havia sentido o peso do sacrifício, mas também o alento do perdão. Era, de um modo misterioso, um ressuscitado. E como tal, cada passo que dava era um eco de gratidão. Cada palavra que não pronunciava era um ato de reverência. Abraão, por sua vez, também desceu diferente. Já não era apenas o homem que acreditou em Deus quando ele lhe prometeu um filho, mas o homem que entregou esse filho, acreditando que mesmo na morte, Deus seguiria cumprindo suas promessas. Ambos, pai e filho, retornaram do monte não com menos, mas com mais. Mais fé, mais visão, mais comunhão com o Eterno. E assim, o silêncio que envolveu aquele retorno não foi um vazio, mas um santuário, um espaço onde a fé foi esculpida a fogo lento, um espaço onde o faca não desceu, mas cortou, não carne, mas orgulho, controle e medo. Foi o silêncio após a faca, o silêncio que só conhecem os que estiveram no altar e foram libertos pela mão de Deus. O acampamento estava envolto em um silêncio denso, mas dessa vez não era o silêncio da contemplação ou do sacrifício não consumado. Era o silêncio do luto. Sara, a mulher que riu diante da promessa que concebeu na velhice, que deu à luz ao filho da aliança, morreu. Seu corpo, cansado pelos anos, mas digno pela fé, foi colocado em uma caverna que Abraão comprou dos hititas na região de Hebrom.
O campo de Macpela se tornou seu descanso final, mas também o primeiro pedaço de terra que Abraão possuía na terra prometida. Foi um túmulo, mas também uma semente. Para Isaque, a morte de sua mãe foi um golpe profundo. Embora já fosse um adulto jovem, sua alma estava ligada a Sara, com a ternura do filho milagroso. Ela o havia esperado, sonhado, criado, protegido. Sua presença na tenda era sinônimo de calor, consolo e orientação. Quando ela fechou os olhos para sempre, Isaac não apenas perdeu sua mãe, mas também o vínculo mais íntimo que o ligava à sua infância. A dor o mergulhou em um silêncio ainda mais profundo do que o que ele carregava desde o dia em Moriá. Seu pai o via e entendia que o jovem precisava de algo mais que consolo. Precisava de direção, esperança e uma companheira. Abraão, sábio pelos anos e sensível à voz do Eterno, entendeu que o momento havia chegado. Isaque deveria se casar, mas não com qualquer mulher. A herança da promessa era muito sagrada para ser compartilhada com uma descendência impura. As mulheres cananeias, embora numerosas e próximas, não eram uma opção. A corrupção espiritual de seus povos e seus deuses estranhos eram uma ameaça direta ao plano de Deus. Por isso, Abraão decidiu enviar seu servo mais fiel, o ancião Eliezer de Damasco, em uma missão crucial: buscar entre seus parentes uma esposa para Isaque. A cena que segue é uma das mais carregadas de simbolismo em toda a narrativa patriarcal. Abraão chama Eliezer e lhe pede que coloque sua mão sob seu muslo. Em nossa cultura, esse gesto pode parecer estranho, até incômodo, mas no mundo antigo tinha um peso espiritual profundo. A região do muslo, relacionada à descendência, era vista como símbolo do pacto geracional. Ao colocar a mão ali, o servo jurava lealdade não apenas a Abraão, mas à promessa mesma que vivia em Isaque. Era um juramento selado com a linha de sangue do futuro. Vá à minha terra, à minha parentela, disse Abraão, e tome de lá uma mulher para meu filho. Eliezer partiu com 10 camelos, presentes abundantes e um coração cheio de responsabilidade. Sabia que o que estava por fazer não era simplesmente buscar uma esposa, mas encontrar a mulher que seria mãe de uma nação, a companheira do herdeiro, a mãe da próxima geração do pacto. O viagem o levou à cidade de Naor, na Mesopotâmia. Ali, ao chegar a um poço, em vez de encontrar sinais divinamente orquestrados, o servo orou. Não pediu sinais teatrais, nem milagres extraordinários. Pediu algo simples, mas preciso: que a jovem destinada por Deus oferecesse água não apenas para ele, mas também para seus camelos. Nesse gesto de serviço desinteressado, ele veria refletido o coração correto. E então, como se o céu respondesse instantaneamente, apareceu Rebeca. Ela era filha de Betuel, descendente de Naor, irmão de Abraão. Linda de aparência, pura, forte, sem saber quem era aquele viajante nem de onde vinha, correu para lhe dar água e depois tirou o suficiente para todos os camelos. Fez isso sem demora, sem reservas, com generosidade. Cada movimento seu parecia dançar ao ritmo de uma vontade superior. Eliezer, maravilhado, não falou mais. Apenas observou em silêncio como cada detalhe de sua oração se cumpria com precisão divina. Ao saber que era parente de Abraão, ele caiu em adoração. A viagem não apenas foi bem-sucedida, mas também dirigida pela mão de Deus. Quando contou à família de Rebeca sobre o propósito de sua missão, eles, vendo a obra evidente do Altíssimo, permitiram que ela decidisse. E Rebeca, sem hesitar, aceitou partir. Deixou tudo: seu lar, sua terra, sua família, seu futuro, por uma promessa que ainda não havia visto, por um marido que ainda não conhecia, por um chamado invisível, mas poderoso. Sua fé a igualava à de Abraão, que também havia saído de sua terra sem saber para onde iria. Dias depois, ao cair da tarde, Isaque caminhava pelo campo meditando.
Sua alma, ainda marcada pela perda de sua mãe, buscava consolo no silêncio da criação. E então a viu. Rebeca, montada sobre um camelo, levantou os olhos e também o viu. Nesse cruzamento de olhares, algo foi selado no céu. Ela desceu com humildade, cobriu o rosto com um véu e foi levada à tenda que havia pertencido a Sara. Lá naquele espaço, após ser consolado por sua mãe, Isaque tomou Rebeca como esposa. E então, pela primeira vez em muito tempo, seu coração se encheu de conforto. Não foi apenas o início de um casamento, foi o renascimento de sua alma. Rebeca não apenas preencheu uma ausência, mas trouxe o futuro consigo. Ela era a mulher escolhida por Deus, não apenas para amar Isaque, mas para dar continuidade à história do povo que ainda não existia, mas que já ardia no coração do Eterno. Assim, o legado de Sara não terminou na sepultura. Ela continuou vivendo na tenda que Rebeca herdou, no amor que despertou em Isaque e na linhagem que ali começaria, o legado que escreveria o próximo capítulo da história sagrada. O sol estava se pondo lentamente sobre as colinas de Canaã, tingindo o céu de um âmbar suave. À medida que as sombras começavam a se alongar sobre a poeira da estrada, Isaque, filho da promessa, caminhava em silêncio entre os campos. Ele não tinha saído para pastorear seu rebanho, nem para supervisionar os criados. Naquela tarde, sua alma estava inquieta. A meditação se tornara seu refúgio desde a morte de sua mãe, e o campo, seu santuário. Foi ali que ele falava com o Deus de seu pai, onde revisava as promessas de que um dia seria dele, e onde, com a voz embargada, implorava por orientação, alívio, companhia. Ao longe, uma pequena caravana se aproximava. 10 camelos carregados, poeira levantada pela viagem, e entre eles, uma silhueta firme e graciosamente ereta, Rebeca. Os olhos de Isaque, acostumados à clareza do deserto, fixaram-se nela. Ele agiu como se já a conhecesse, como se algo dentro dela respondesse com profunda certeza. Era ela. Rebeca também a viu. Perguntou ao servo que a guiava: "Quem é aquele homem que vem atravessando o campo em nossa direção?" Ao ouvir que se tratava de Isaque, filho de seu futuro marido, ela desmontou do camelo com uma mistura de reverência e esperança e cobriu o rosto com um véu, não por obrigação, mas como sinal de modéstia, dedicação e preparo. Cada gesto seu falava sem palavras, como se entendesse que estava prestes a cruzar um limiar eterno. O servo aproximou-se, curvou-se diante de Isaque e relatou tudo. A jornada, a oração no poço, a resposta imediata, o semblante de Rebeca. Isaque escutou sem interromper, com os olhos fixos nela. A mulher agora mantinha uma distância respeitosa. Ela não perguntou sobre seu dote, nem sobre sua linhagem. Havia algo maior em jogo. Esta não era uma união que nasceu por conveniência ou estratégia. Tratava-se da continuação de um propósito eterno. Então, Isaac a conduziu até a tenda de sua mãe, Sara. Aquele gesto, carregado de simbolismo, selou um novo começo. Aquela tenda, que havia permanecido em silêncio desde a partida de Sara, foi mais uma vez preenchida com vida, com a voz de uma mulher, com calor. Isaque tomou Rebeca como esposa e a amou, não como alguém que a possui, mas como alguém que descobre um tesouro há muito esperado. Nele, ele encontrou mais do que beleza ou virtude. Ele encontrou descanso, conforto, uma nova razão para olhar para o futuro. A narrativa não nos fala de longas conversas ou poemas recitados ao entardecer, mas em sua brevidade revela algo mais poderoso. Isaque a amava. Uma frase simples que resume a profundidade de um laço genuíno nascido do céu, confirmado na terra. O amor deles não foi construído com base em interesses políticos, nem resultado de uma aliança entre tribos. Era um amor verdadeiro e puro, sustentado pela providência divina. Naqueles tempos, os casamentos eram frequentemente pactos entre clãs, estratégias para garantir terras, descendentes ou poder. Mas o casamento de Isaque e Rebeca quebrou esse padrão.
Foi um casamento selado pela oração, guiado por Deus, em obediência e confirmado pelo Espírito de Deus. Foi uma união que nasceu não da casca humana, mas do próprio centro da vontade divina. Isaac, que tinha permanecido em silêncio por tanto tempo, começou a se curar. Sua alma, ferida pela perda de sua mãe, foi reconfortada pelo calor de uma mulher que veio de longe, mas cujo coração já estava em sintonia com seu destino. Em Rebeca, ele encontrou não apenas uma esposa, mas uma companheira de propósito, a futura mãe dos portadores da promessa. A tenda de Sara voltou a ser um lar. Os dias começaram a ter uma promessa, um novo ritmo. Risos ecoaram mais uma vez dentro das paredes de couro endurecidas. E embora a voz de Sara não fosse mais ouvida, seu legado continuou vivo em cada ato de Rebeca, que, sem saber, assumiu seu lugar na grandeza. Cada detalhe se revelava em cada ação tecida pela redenção. Assim, começou a história de Isaac e Rebeca, não com paixão cega ou fogo passageiro, mas com um encontro sereno, sustentado pela fé, guiado pela mão de Deus. Amor à primeira vista, sim, mas um amor que duraria a vida toda, porque era semeado no solo fértil da obediência e da promessa. Os anos passaram na tenda de Isaac e Rebeca, e a promessa que os unia não se desvaneceria, mas começou a pesar muito. Cada amanhecer trazia consigo um suspiro, e cada noite trouxe um silêncio mais longo que o anterior. Rebeca, a mulher escolhida por Deus, aquela que havia deixado sua casa pela fé, aquela que se tornara a consolação do herdeiro do pacto, não conseguia conceber. O ventre que deveria dar continuidade à próxima geração da promessa permaneceu inalterado. E com isso, a infertilidade seguia um padrão que parecia inquebrável. Sara, sua sogra, também fora estéril. Deus esperou décadas antes de conceder-lhe um filho, Abraão. Agora, Rebeca trilhou o mesmo caminho, carregando em seu coração o mesmo fardo, a sensação de estar parada no meio de um propósito eterno. Dia após dia, ela passava as mãos pela barriga na esperança de notar alguma mudança, algum sinal, algum movimento de vida, mas não aconteceu. Sua frustração não era apenas pessoal, mas também espiritual. Ela sabia que seu papel era mais do que o de esposa. Ela deveria ser mãe do povo escolhido. Mas Isaac não se entregou ao desespero nem à busca por soluções humanas, como seu pai fizera quando gerou Ismael com Agar. Ele escolheu outro caminho. Isaac orou, não uma oração superficial ou mecânica. O texto bíblico é claro. Isaac orou a Javé por sua esposa porque ela era estéril. Não foi um ato isolado, mas um apelo desesperado, sustentado, uma intercessão constante. Por 20 anos, Isaac levantou sua voz aos céus. Ele não procurou outra mulher, nem pressionou Rebeca, nem arquitetou um plano alternativo. Ele esperou, intercedeu, confiou. Em sua oração, Isaac revelou uma característica de seu caráter que raramente é destacada. Silencioso, sim, mas profundamente espiritual. Ele não era um homem de gestos grandiosos, nem proferia discursos inflamados como seu pai, mas sua fé era firme, calma, perseverante. Em meio ao clamor, ela se escondia em uma compreensão profunda de quem Deus era. Não apenas aquele que promete, mas o que responde no seu tempo. Sua oração intercessória não foi apenas um ato de amor por sua esposa, mas uma demonstração de sua compreensão do papel divino na história que ambos habitavam. Então, após 2 décadas de espera, um milagre tocou a tenda da aliança mais uma vez. Rebeca concebeu, mas o quê? O que deveria ter sido alegria ininterrupta logo se transformou em inquietação. Nos primeiros meses, Rebeca sentiu uma batalha interna se intensificando. Não era um movimento simples. Os movimentos eram bruscos, lutas, uma batalha constante que não lhe dava trégua ou repouso. Algo anormal estava acontecendo. O ventre que por anos estivera em silêncio havia se transformado em um campo de batalha.
Em desespero, ela foi consultar o Senhor. Ela não foi às parteiras nem às mulheres do acampamento. Ela foi diretamente à fonte, ao Deus que lhe abrira as portas da maternidade. E a resposta que ela recebeu não foi apenas estranha, foi profética. 2 nações estão no seu ventre, e 2 povos se separarão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Deus não falou de meras crianças, mas de nações. Não falou de uma rivalidade passageira, mas de uma divisão permanente. Desde antes de nascerem, os gêmeos que Rebeca carregava nos braços traziam uma história maior do que eles próprios. Esaú e Jacó não seriam simplesmente irmãos. Seriam o início de 2 caminhos, 2 naturezas, 2 destinos em tensão. Por que lutavam no útero? Porque sua própria existência representava um conflito espiritual. Esaú, o primogênito, o forte, o impetuoso, nasceria primeiro, mas não seria o escolhido. Jacó, o segundo, aquele que sairia segurando o calcanhar do seu irmão, seria o portador da promessa. Desde o ventre, suas almas refletiam essa luta eterna. Carne versus espírito, impulso versus fé, força bruta versus eleição divina. Rebeca, mesmo com o desconforto dos movimentos violentos, carregava em si um mistério sagrado. O útero que esperara por 20 anos tornara-se agora o palco para a vontade de Deus em ação. Não se tratava simplesmente de gêmeos. Não era uma luta passageira, mas uma revelação crua e sem filtros. O mais velho servirá ao mais jovem. Uma inversão da ordem natural. Uma declaração de que no reino de Deus a escolha não se baseia em força, nascimento ou privilégio humano, mas na soberania divina. Isaac, ao ver sua esposa grávida, soube que sua oração havia sido ouvida, mas também sabia que sua casa não era mais apenas um refúgio de amor, mas o campo de treinamento para uma batalha profética que não terminaria apenas no nascimento, mas se estenderia por gerações. O silêncio do útero havia terminado, mas agora uma nova etapa começava, a de criar não apenas filhos, mas destinos. A infertilidade tornara-se uma oportunidade para a intercessão, e a oração não trouxe um filho, mas 2. 2 que lutariam não apenas entre si, mas também no âmago da história bíblica. Porque às vezes o plano de Deus se move nas margens do que é esperado. E naquele ventre, agitado pela luta, o próximo capítulo de uma promessa eterna estava sendo concebido. Quando chegou o dia do nascimento, o acampamento estremeceu. A tenda de Rebeca encheu-se de parteiras e cântaros de água quente. Os criados corriam de um lado para o outro, atentos a cada grito, a cada suspiro, cada sinal. Não era um parto qualquer. Esperaram mais de 20 anos por este momento. O ventre que permaneceu estéril por tanto tempo agora se abria não para uma, mas para 2 crianças. E quando a primeira criança nasceu, ela surgiu e sua aparência surpreendeu a todos. Ruivo, coberto de pelos, como se já estivesse vestido. Deram-lhe o nome de Esaú, o primogênito. Mas antes que pudessem terminar de atender o primeiro, o segundo apareceu com determinação, e o mais estranho era que sua mãozinha estava segurando o calcanhar do irmão, como se ele não quisesse deixar isso para trás primeiro, como se a luta estivesse se formando desde o nascimento, já tornando-se visível. Este segundo filho chamava-se Jacó, cujo próprio nome se tornou uma profecia viva, aquele que toma pelo calcanhar. Mas também o impostor. Os anos se passaram e o que havia começado no útero como uma luta continuou na vida diária. Esaú tornou-se forte e habilidoso com o arco, um caçador nato. Amava o campo, o cheiro de couro, a adrenalina da caçada e perseguição. Ele era impulsivo, rude, apaixonado. Jacó, por outro lado, era sereno, mais introspectivo, cuidadoso. Ele preferia as tendas, as histórias do acampamento, o calor da casa. Enquanto um cedia ao instinto, o outro meditava sobre os detalhes. Essa diferença de temperamentos não foi acidental.
era o reflexo tangível de uma realidade espiritual mais profunda. A profecia sentida no ventre de Rebeca estava entrelaçada em cada gesto, em cada decisão, em cada reação. A luta dos gêmeos era um reflexo de duas naturezas opostas, carne e espírito, o terreno e o celestial. Esaú representava o homem impulsivo, dominado pelo imediato. Jacó, apesar de suas falhas, personificava a busca, a inquietação pelo eterno, o anseio pela bênção. Mas o aspecto mais perturbador dessa história não era apenas o conflito entre os irmãos, mas a atitude de Isaac diante dessa escolha divina. Mesmo que Deus tivesse declarado que o mais velho serviria ao mais novo, Isaac parecia se apegar ao primogênito. Não há registro de que ele questionou a vontade divina, mas também não se mostrou um homem que afirmasse ativamente essa vontade. Ele permaneceu em silêncio. Um silêncio que desta vez não refletia contemplação, mas possivelmente negação. Isaac amava Esaú, não porque fosse ignorante da profecia, mas porque ele encontrou nela um reflexo daquilo que entendia como força, virilidade e habilidade. Esaú era filho do campo, aquele que trazia carne fresca, aquele que preenchia seus dias com a emoção da caça. O texto bíblico diz isso de forma simples. Isaac amava Esaú, porque ele comia a caça que caçava. Em contraste, Rebeca amava Jacó, talvez porque tivesse sentido o eco da promessa feita enquanto o carregava em seu ventre. O coração de Isaac, que certa vez subiu a montanha em completa obediência, agora parecia dividido. Não se rebelou contra Deus, mas também não o abraçou com amor. Sua decisão foi exatamente o que Deus havia predito. Seu amor por Esaú parecia nublar seu julgamento, e nesse favoritismo, sem perceber, Isaac começou a entrelaçar os fios de um drama que mais tarde explodiria com força. Por que Isaac amava mais Esaú? Talvez porque desejasse ver uma continuidade no seu primogênito, algo natural. Talvez ele esperasse que a promessa fosse cumprida por meio de um processo lógico, sem surpresas, sem inversão de papéis. Esaú foi o primeiro, o forte, aquele que trouxe sustento. Para Isaac, acostumado ao silêncio e à calma, Esaú representava estabilidade, segurança, mas Deus não se move pela lógica humana. Ele escolheu Jacó antes mesmo de ele nascer, não por seus méritos, mas por seu próprio propósito eterno. As Escrituras, sempre precisas em seus silêncios, não descrevem uma conversa entre Isaac e Rebeca sobre essa profecia. Mas o óbvio foi que, enquanto Rebeca guardava as palavras de Deus em seu coração e via em Jacó o destino profético, Isaac continuava a favorecer o filho que ele podia sentir, cheirar e saborear. O conflito não era apenas entre irmãos, era também uma lacuna entre duas maneiras de ver a vida, uma guiada pelos sentidos e a outra pela fé. Assim, a casa de Isaac tornou-se o cenário para uma história profundamente humana, onde o amor, o favoritismo, as promessas e os conflitos estavam entrelaçados como fios invisíveis. A luta entre Jacó e Esaú não era apenas algo pessoal, era o reflexo de uma tensão espiritual que definiria não só o que viria a ser, mas também o que já existia. Não apenas suas vidas, mas o destino de gerações. Porque desde o princípio, Deus escolheu o mais jovem, não porque ele merecesse, mas porque em sua história uma graça seria revelada desafiando a lógica do mundo. E embora Isaac ainda não tivesse compreendido completamente, o plano do Eterno continuava avançando, tecendo sua trama, mesmo em meio à fragilidade humana, porque a promessa não para, mesmo quando os corações de quem a usa vacilam. O tempo não parou. As estações vinham e iam como o vento sobre os campos de Gerar. E a vida de Isaac continuava seu curso, marcada pela rotina dos pastores, pelo cuidado com os rebanhos e pelas tarefas do clã. Mas os tempos de fartura foram subitamente substituídos pelo silêncio.
uma fome devastadora caiu sobre a terra como um véu seco e rachado. Uma fome como aquela que, no passado, havia levado seu pai Abraão a descer ao Egito, e ele retornara quando a região foi assolada. Os poços secaram mais rápido que o normal, as plantações não germinaram e os pastos viraram pó. O deserto se expandiu como uma ameaça. Silêncio. Isaque, chefe do clã, sentiu o peso da responsabilidade. As decisões que tomasse afetariam toda a sua família. E naquele momento crítico, as lembranças de seu pai o invadiram. Abraão havia enfrentado uma situação semelhante e descido ao Egito. Lá ele encontrou comida, mas também dificuldades. Isaque lutou contra isso internamente, teve que seguir o mesmo caminho, repetir o padrão, buscar ajuda onde sempre parecia haver suprimentos. Mas então, como um relâmpago em meio à seca, ele lhe apareceu, não por meio de um mensageiro, nem por voz de um profeta. O próprio Deus apareceu diante de Isaque com palavras que ressoaram como o eco de uma antiga promessa, agora renovada. Não desça ao Egito. Permaneça na terra que eu vos mostrarei. Vivei como estrangeiros nesta terra, e eu estarei convosco. Eu irei contigo e te abençoarei. Pois a ti e aos teus descendentes darei todas estas terras. Eu confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Isaque parou. Não precisava de mais nada. Não pediu sinais, não exigiu garantias. Deus não apenas falou com ele, mas renovou a aliança com ele. O mesmo juramento que Abraão havia cumprido foi agora passado diretamente para ele. Isaque, o filho da promessa, tornou-se então o portador ativo dessa promessa. Ele não era mais o jovem protegido pelo pai. Agora, ele era o homem escolhido por Deus, o novo elo em uma corrente eterna. A reação de Isaque foi imediata. Ele não desceu ao Egito, não porque não quisesse, nem porque tivesse os meios ou a oportunidade, mas porque a voz de Deus havia sido ouvida claramente. Ele permaneceu em Gerar, terra filisteia, uma região estrangeira que não prometia estabilidade, mas agora era seu destino, porque ali Deus o havia colocado. E foi naquela terra, não no conforto do Egito, que os céus começaram a se abrir sobre a vida dele. As Escrituras registram que Isaque semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais naquele ano. Não era normal, não era natural, era sobrenatural. Onde todos os outros sofriam, ele prosperou. E não por habilidade pessoal, mas pela bênção direta de Deus. Os poços que ele construiu jorraram água. As terras que ele tocou produziram. Como resultado, seus rebanhos se multiplicaram e sua riqueza cresceu além do que os filisteus podiam tolerar. No entanto, o verdadeiro segredo não estava nos poços, nem nas plantações. Ele estava na obediência silenciosa. Isaque não era um homem de grandes discursos ou feitos heróicos militares. Ele não é conhecido por construir altares colossais ou erguer estátuas, cidades. Sua vida foi de silenciosa obediência, de fidelidade diária, caminhando passo a passo conforme o que Deus disse. Essa obediência silenciosa era, na verdade, sua maior força. Porque no reino de Deus, nem sempre é o ruído que muda a história, mas sim os fiéis. O pacto renovado marcou um antes e depois. Isaque não era mais apenas o filho milagroso, nem o marido abençoado. Agora ele era o destinatário direto das promessas. Deus falou com ele, deu-lhe instruções e caminhou com ele não apenas uma vez, mas várias vezes, aparecendo em diferentes fases de sua vida para confirmar a ele: não temas, porque eu estou contigo. Essa aliança não apenas assegurou a terra, mas também a descendência e a presença divina. Isaque se tornou uma figura ainda mais robusta na história sagrada, não por causa de suas conquistas, mas por sua consistência. Em meio à escassez, ele escolheu confiar. Em meio à pressão, ele escolheu ficar. Em meio ao silêncio, ele escolheu acreditar. E assim, enquanto a terra ardia em chamas sob o sol, as aldeias vizinhas observavam, maravilhadas, o crescimento daquele pastor estrangeiro, Isaque. Ele permaneceu firme.
Sua obediência, sua fé silenciosa e sua sensibilidade à voz de Deus transformaram uma fome em uma plataforma para o cumprimento da aliança. Essa foi a aliança que mudou tudo, não porque fosse nova, mas porque pela primeira vez Isaque a fez sua. Não mais era a fé de Abraão, agora era dele. E por meio dessa fidelidade silenciosa, a história da redenção prosseguiu seu curso, não tecida em gritos de guerra, mas pelos passos firmes de um homem que escolheu obedecer ao oculto e ser abençoado no visível. A terra de Gerar, fértil e estranha, tinha se tornado a nova fase da vida de Isaque. Deus o havia abençoado ali, em meio à fome, multiplicando seus rebanhos e fazendo-os prosperar onde outros mal sobreviviam. Mas com a abundância vieram também olhares invejosos, a suspeita dos vizinhos, a pressão invisível de ser o estrangeiro que floresce enquanto os nativos definham. Isaque, o homem de obediência silenciosa, começou a perceber o peso do ambiente ao seu redor. Ele estava em uma terra estrangeira, cercado por filisteus, e sua esposa Rebeca, bela, firme e digna, também era motivo de atenção. A lembrança de seu pai Abraão veio à mente. A história contada à beira da lareira, quando sua mãe, Sara, foi apresentada como irmã e não como esposa diante de faraós e reis, voltou à sua mente como um sussurro persistente. E então, Isaque caiu no mesmo erro. Quando questionado pelos homens do local sobre Rebeca, ele respondeu: "Ela é minha irmã." Não foi um deslize ou um mal-entendido. Foi uma mentira deliberada, nascida do medo. Ele temia por sua vida. Temia que os homens o matassem para ficar com ela. E assim, ele repetiu o padrão de seu pai. A mesma estratégia, a mesma falta de fé de que Deus protegeria. Foi uma mentira por medo, um ato de fraqueza espiritual em meio a uma história marcada por promessas divinas. O tempo passou até que um dia Abimeleque, rei dos filisteus, observou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca de uma forma que deixava claro que não eram irmãos. Chamou imediatamente o patriarca e o confrontou. "Quase fizeste alguém do povo pecar por causa de tua mentira", lhe reclamou. O reproche veio, paradoxalmente, de um rei pagão para um homem do pacto. Isaque, que deveria ser luz, havia obscurecido seu testemunho. Mas mesmo nesse tropeço, ele não foi desqualificado. Deus não retirou sua bênção, não o abandonou. Esse episódio nos revela uma grande lição. A fé autêntica nem sempre é perfeita. Isaque, o herdeiro das promessas, o filho do milagre, também era humano. Seus temores, embora injustificados diante da proteção de Deus, o levaram a fraquejar. Mas o Altíssimo, que conhece o coração, não se afastou dele. Porque a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana, mas da sua própria natureza imutável. Após o incidente, a tensão com os filisteus cresceu. Sua riqueza despertava incômodo, e seus inimigos começaram a entupir os poços que seu pai Abraão havia cavado. Aquele ato não era apenas uma sabotagem agrícola, mas uma forma de apagar a memória, de declarar que Abraão e sua família não tinham direito à terra, de negar o legado que Deus havia prometido. Mas Isaque não ficou imóvel. Ele reabriu um por um os poços que seu pai havia deixado, dando-lhes os mesmos nomes que Abraão lhes havia dado. Não era apenas a recuperação de fontes de água, mas uma restauração espiritual, um ato profético. Cada poço que desenterrava era uma afirmação do pacto, uma declaração de permanência. Embora tentassem apagá-lo, Isaque restaurava. Embora o rejeitassem, ele cavava. A restauração dos poços simbolizava a reativação do propósito, a continuidade do chamado. Era uma forma de dizer: aqui seguimos, o Deus de Abraão ainda vive, suas promessas ainda têm curso. Esta terra nos foi dada e aqui cavaremos até que brote água, embora a terra nos resista. Mas os filisteus não ficaram quietos. Discutiam por cada poço aberto. O primeiro chamou-o de Eseque, contenda. O segundo, Sidna, inimistade.
Isaque não respondeu com violência, não lutou, se afastou e cavou outro poço. E neste não houve disputa. Ele o chamou de Reobote, que significa largura, dizendo: agora o Senhor nos tem prosperado e frutificaremos na terra. Ali, em meio ao conflito, em uma terra que não era sua, Isaque encontrou paz, não porque o ambiente mudou, mas porque ele decidiu não lutar pelo conflito, mas avançar em direção à promessa. E então, como se o céu respondesse à sua perseverança, Deus voltou a aparecer. Desta vez, ele disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei, e multiplicarei tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Não houve reproche nem julgamento pela mentira ou pelo medo, apenas uma reafirmação: eu estou contigo. Isaque construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor e continuou cavando um poço, porque essa era sua vida: adorar, confiar e cavar. O engano de Gerar ficou para trás, não como uma mancha, mas como uma prova superada. Isaque não foi perfeito, mas foi fiel em continuar caminhando. Seus erros não o detiveram, e Deus, em sua graça, o abençoou apesar deles, porque o pacto que o sustentava não estava baseado em sua força, mas na promessa de um Deus que não falha. Os anos não passam em vão. A vida que alguma vez pulsou com vigor nos passos de Isaque, enquanto ele percorria os campos de Gerar, cavando poços em meio a conflitos, agora se deslizava com lentidão. O corpo que havia subido ao monte morria ao lado de Abraão. Agora era frágil. E seus olhos, que uma vez avistaram Rebeca à distância, haviam se tornado opacos pela velhice. A Escritura diz que Isaque envelheceu e seus olhos se escureceram a ponto de não ver. Mas além da cegueira física, começava a se perceber uma cegueira espiritual, um desfoque do propósito divino que envolvia sua casa. Isaque sabia que o tempo se esgotava, sentia o peso da morte se aproximando e compreendia que precisava abençoar o herdeiro antes de partir. Segundo a tradição patriarcal, a bênção do primogênito não era um simples desejo, mas uma proclamação profética, uma transferência de herança espiritual e material. O patriarca se preparou para realizar esse ato sagrado, mas o fez guiado pelo apego do coração, não pela instrução divina. Porque embora Deus tivesse declarado desde o ventre que o maior serviria ao menor, Isaque desejava abençoar Esaú. O mesmo Esaú que havia vendido sua primogenitura por um prato de lentilhas. O mesmo Esaú que tomava mulheres estrangeiras sem consultar. Mesmo assim, Isaque o amava, o preferia, o admirava por sua força, habilidade e modo de ser. Ele era para Isaque o filho visível, o filho sensorial, o filho da caça. Isaque chamou Esaú em segredo, sem consultar Rebeca, e lhe disse: tome suas armas, vá ao campo, casse-me algo e prepare-me um guisado como gosto, depois te abençoarei antes de morrer. Mas Rebeca ouviu. Ela não esquecia a profecia. Guardava em seu coração as palavras que havia recebido quando os gêmeos lutavam em seu ventre. Sabia que Jacó, o menor, era o escolhido. Mas em vez de confiar que Deus cumpriria sua palavra no seu tempo, ela escolheu intervir com astúcia humana. Rebeca chamou Jacó e lhe revelou o plano. Tome 2 cabritos do rebanho. Eu prepararei a comida como seu pai gosta e você entrará, fingindo ser Esaú, para receber a bênção. Jacó duvidou. E se ele me descobrir, me maldiçoará em vez de me abençoar? Mas Rebeca não cedeu. Sua maldição seja sobre mim, filho meu. Assim começou o grande engano. Jacó se cobriu com peles de cabra para imitar o corpo peludo de seu irmão. Se vestiu com suas roupas, pegou o prato e entrou na tenda de seu pai. Isaque, embora cego, suspeitou. Como você descobriu o jogo tão rápido? Perguntou. Ele sentiu. O Senhor, teu Deus, a colocou diante de mim. A voz não combinava exatamente, mas o perfume de Esaú impregnava as vestes, e o toque de seus braços peludos convenceu o patriarca. Vencendo suas dúvidas,
Isaque abençoou Jacó. E não foi uma bênção qualquer, foi uma proclamação profética que selou o destino. Que o orvalho do céu e a riqueza da terra sejam seus. Que povos e nações se prostrem diante de ti. Seja o Senhor dos teus irmãos. Momentos depois, Esaú entrou carregando sua comida, o rosto suado da caçada, com tudo pronto. Mas o inevitável já havia acontecido. Isaque tremia violentamente ao perceber o que havia acontecido. Seu irmão havia vindo de forma traiçoeira e levado sua bênção. Esaú clamou com voz dilacerante: "Você não tem uma bênção para mim também, meu pai?" Mas Isaque não se retratou do que havia dito. Ele o abençoou também, sim, mas com palavras que revelavam distanciamento e uma pausa de subordinação. O dano estava feito, o destino já estava selado. Era isso? Tudo vinha da vontade de Deus? A resposta não é simples. Deus não aprova mentiras ou engano para concretizar seus planos, mas mesmo assim, em meio à imperfeição humana, sua vontade se cumpre. Rebeca e Jacó agiram com astúcia, com favoritismo e a cegueira de Isaque. A negligência espiritual de Esaú também foi parte da trama. E, no entanto, o plano eterno de Deus continuou em andamento. Isaque, em sua velhice, era protagonista de uma tensão entre a tradição humana e a escolha divina. Ele queria agir conforme a ordem natural, abençoando o mais velho. Mas o céu tinha outro propósito. As Escrituras não nos mostram um Isaque rebelde, mas um homem que se agarrou ao que podia sentir. Seu papel nessa eleição foi passivo, mas também profético. Apesar do engano, ele não revogou a bênção. Ele finalmente reconheceu que Jacó era o escolhido. E com essa aceitação, ele se rendeu silenciosamente, cumprindo seu papel dentro do mistério da soberania de Deus. Assim, a bênção foi dada, mas não sem consequências. O que começou como um ato secreto na tenda familiar terminou em lágrimas, ódio e separação. Esaú jurou matar Jacó, e Jacó teve que fugir, iniciando um longo exílio. O inimigo não estava lá fora, mas em casa, não na forma de exércitos ou nações pagãs, mas nas dobras do favoritismo, do engano, da desconfiança e do medo. Mesmo naquele ambiente desolador, Deus estava presente, escrevendo sua história, usando não apenas os sucessos, mas também os erros dos homens para que seu plano de redenção se realizasse. Porque essa é a natureza da graça, transforma o engano em propósito, a cegueira em direção e o caos em destino profético. O ar na tenda de Isaque estava pesado, não pelo calor do dia, nem pelo cansaço dos anos, mas pelo peso do destino que acabara de se abater sobre ele. Isaque estava tremendo, mas não era um tremor comum, era um tremor da alma. Isaque tremia como se suas entranhas tivessem sido abaladas pela certeza de que, mesmo sem perceber, ele havia falado com a autoridade do alto. A bênção que ele havia dado não foi um ato rotineiro, foi uma proclamação celestial em boca humana e não havia mais volta. Quando Esaú entrou com sua caça, o rosto vermelho pelo esforço, o corpo ainda coberto do cheiro do campo, acreditando que receberia a bênção que considerava sua por direito, encontrou seu pai pálido, confuso e consternado. "Quem é você?" perguntou Isaque, embora já soubesse a resposta. A tragédia se desatou naquele momento. Esaú, ao compreender o ocorrido, deixou escapar um grito que não era apenas de dor, mas de uma ferida ancestral, como se algo se quebrasse no mais profundo de seu ser. "Bendiga-me também, meu pai." Mas Isaque não o fez. Ele não revogou a bênção, não se retratou, não corrigiu o destino. No meio da confusão, reconheceu que a vontade de Deus se havia manifestado até mesmo por meio do engano. "Teu irmão veio com engano e tomou tua bênção, e bendito será." Foi uma afirmação final. Não importava como aconteceu, não importava quem tramou. A bênção havia sido liberada e não podia ser desfeita. Essa decisão revela algo profundo em Isaque.
Nesse momento de revelação, ele entendeu que o que Deus havia determinado desde antes do nascimento dos gêmeos se cumprira, mesmo a despeito de seus próprios desejos e favoritismos. O silêncio que o acompanhava durante grande parte de sua vida agora se quebrava para dar lugar à rendição. Isaac não lutou contra o que aconteceu. Ele reconheceu que Deus não havia errado. Em Jacó, o menor, o usurpador, estava o futuro do pacto. Esaú, por sua vez, não aceitou esse desfecho. Sua dor se transformou em ódio. O que ele havia perdido não era uma simples bênção verbal, mas a herança espiritual, a linha do Messias, o favor divino que carregava uma autoridade irreversível. Clamou por uma segunda chance, mas seu coração já havia mostrado desprezo pela primogenitura muito antes, quando a vendeu por um prato de comida. O grito de Esaú era real, sincero, humano, mas não tinha a força necessária para reverter o plano de Deus. E quando seu pai lhe deu palavras, não foram de glória, mas de subordinação. A tua morada será em lugares afastados da terra fértil e servirás a teu irmão. A amargura de Esaú se transformou em determinação violenta. Os dias de luto de meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. A tragédia familiar havia chegado ao ponto de ruptura. O que foi semeado no ventre agora estourava em ódio e desejo de vingança. Rebeca, ao saber do perigo, urgiu Jacó a fugir. E assim começou o exílio do herdeiro da promessa. Mas antes de partir, algo inesperado aconteceu. Isaque, que já havia sido testemunha de tudo, chamou novamente Jacó, não mais como vítima do engano, mas como patriarca consciente. Já não havia disfarces, já não havia vozes duvidosas, nem mãos cobertas de peles de cabra. Jacó se apresentou como ele mesmo, e seu pai voluntariamente o abençoou uma segunda vez. Desta vez, com total clareza, desta vez com uma visão espiritual. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique e te dê a bênção de Abraão sobre ti e teus descendentes, para que herdem a terra onde habitarão como estrangeiros. Essa foi a reafirmação irrevogável. Isaque não mais abençoou por engano, nem por confusão, nem por astúcia. Agora ele o fez com plena convicção de que Jacó era o escolhido. Ele o enviou não para escapar de um irmão vingativo, mas para encontrar uma esposa e seguir a linhagem sagrada, como ele mesmo fizera anos antes. O que mudou em Isaque? Talvez pela primeira vez ele tenha visto Jacó não como um manipulador, mas como o legítimo portador do propósito eterno. Ele viu nele não apenas o filho caçula, mas o homem destinado a ser o canal da bênção. E nesse reconhecimento, Isaque se alinhou completamente ao plano de Deus, abandonando suas próprias preferências. O patriarca cego, que antes amava o que podia tocar e cheirar, agora via com os olhos da alma. Ele alcançou o ponto onde a fé superou o favoritismo, onde o discernimento substituiu o costume, onde a obediência, embora tardia, foi restaurada à ordem do céu. A bênção foi dada e não foi retirada, porque quando Deus decide levantar alguém, não importa os enganos ou erros humanos, sua vontade não pode ser frustrada. Ao aceitar isso, Isaque se tornou um verdadeiro patriarca, não apenas por herança, mas por fé. Assim, Jacó partiu para o exílio, levando consigo não apenas uma promessa, mas também uma bênção selada pelos céus e irrevogavelmente confirmada por seu pai. Isaque viveu 180 anos, uma vida longa e plena, testemunha de gerações, pactos cumpridos, filhos separados e poços restaurados. No entanto, a história de Isaque, quando lida nas entrelinhas das Escrituras, parece breve, quase secundária, como se estivesse diluída entre as epopeias de seu pai Abraão e as aventuras de seu filho Jacó. Não há grandes batalhas em sua vida, nem mudanças de nome, nem viagens, nem sonhos celestiais prolongados, nem confrontos dramáticos com Deus. Isaque parece caminhar entre as sombras, mas essas sombras estão cheias de luz.
Ao contrário de Abraão, que foi chamado de uma terra distante e passou por múltiplas provações que forjaram sua identidade como o pai da fé, ou de Jacó, que lutou com os homens e com Deus, que fugiu, amou, sofreu e deu origem às 12 tribos de Israel, a vida de Isaque parece ser uma vida de continuidade. Não o vemos fundando nada novo, não o vemos saindo de Canaã. Sua jornada é marcada mais pela estabilidade que veio da conquista, mas é precisamente aí que reside sua grandeza. Isaque foi a ponte, a ligação entre o fundamento da aliança com Abraão e a expansão da aliança com Jacó. Ele não era o princípio nem o fim, mas a tábua de salvação, o eixo que mantinha a promessa no rumo certo. Em tempos de conflito, fome, erro humano e silêncio divino, foi em sua vida que a promessa começou a tomar a forma de um legado, e não apenas uma questão de fé individual. Isaque herdou a terra não por meio de conquista, mas por permanência. A terra prometida a Abraão foi habitada por Isaque em obediência. Ele não deixou Canaã, nem mesmo em tempos de fome, porque Deus lhe disse para ficar, e ele obedeceu. Ele não construiu cidades, mas cavou poços, símbolos de vida, sustento e permanência, poços que haviam sido aterrados pelo inimigo e que ele restaurou, renomeando cada um deles, como se declarasse: o que Deus deu ao meu pai não será esquecido. A obediência de Isaque foi silenciosa, mas profunda. Enquanto Abraão respondeu com fé no impossível e Jacó lutou entre o engano e a transformação, Isaque seguiu em frente, reto, com passos firmes. Sua vida era uma espécie de altar vivo, não adornado com fogo ou fumaça, mas com substância. Ele permaneceu na terra com sua esposa, criou seus filhos, lidou com tensões familiares, erros próprios e alheios, mas nunca se desviou da estrutura da promessa. Talvez seja essa a razão pela qual sua história parece pequena aos olhos humanos, porque seu legado não foi escrito com grandes feitos, mas com fidelidade ao cotidiano. E é aí que muitos falham. É fácil obedecer quando o fogo cai do céu ou quando uma voz ressoa do alto. Mas Isaque obedeceu quando Deus se calou. Ele viveu no interlúdio entre a visão ardente de Abraão e o sonho profético de Jacó. Isaque ouviu o eco de ambas as realidades e não se desviou. E quanto ao seu silêncio? Isaque falava pouco em comparação com os outros patriarcas. Não há registros de grandes discursos dele. Ele não é visto negociando com reis nem confrontando multidões. Sua voz é fraca, mas seu impacto é profundo. Porque às vezes o silêncio não é passividade, mas reverência. Isaque ouvia mais do que falava e caminhava mais do que corria. Sua fé era profunda justamente por não precisar de adornos com palavras. O poder do silêncio e da obediência tornou-se sua marca registrada. Num mundo onde a ansiedade de partir leva muitos a agirem sem direção, Isaque nos lembra que permanecer também é uma forma de seguir em frente. Como cavar na terra, onde outros fecharam as fontes, pode ser mais poderoso do que construir templos em terra estranha. Viver onde Deus te colocou, mesmo que pareça pequeno, é obedecer ao Deus da eternidade. Isaque não fundou uma nação, mas a sustentou. Ele não tinha visões celestiais constantes, mas nunca deixou de acreditar. Ele não era o mais barulhento, mas sua fé ressoou através dos séculos. Quando seus olhos, já opacos com o passar do tempo, finalmente se fecharam, Isaque morreu em paz, velho e cheio de dias, tendo cumprido seu propósito na história divina, não como o mais visível, mas o mais firme, aquele que manteve viva a promessa no meio do deserto, como aquele que ele herdou, sustentou e transmitiu. Um patriarca silencioso cujo legado ainda ressoa. Isaque, o filho do milagre, o jovem que subiu ao altar em obediência, o marido fiel, o pai das nações, o patriarca silencioso, viveu não para conquistar, mas para preservar. A vida, muitas vezes negligenciada, revela-se como um pilar firme na história do plano de Deus.
Ele não precisou de guerras nem de grandes sinais para deixar uma marca. Seu impacto foi mais sutil, mais profundo, mais constante. Foi a ponte sobre a qual a promessa cruzou de Abraão para Jacó, da promessa inicial, que levou à expansão que daria origem a Israel. Isaac nos ensina que a fidelidade diária também constrói a eternidade, que nem todo apelo à ação precisa de intervenção divina para ser legítimo. Às vezes, a obediência silenciosa basta. Fique onde Deus disse que você ficaria. Ame apenas uma mulher, cave os mesmos poços repetidamente e confie, mesmo que o céu pareça silencioso. O segredo de Isaac não era o que ele fazia, mas o que ele representava: guardião de um legado, protetor de uma promessa, o elo silencioso, mas firme, de uma corrente que séculos depois chegaria ao próprio Jesus Cristo, o verdadeiro Filho prometido. E agora que você conhece essa história não contada, peço encarecidamente que não deixe essa lição se perder. Inscreva-se para mais histórias e passagens bíblicas profundas como esta. Comente qual delas mais te impactou. A vida de Isaac. E não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Descubra o poder do silêncio obediente na fé. Vejo você no próximo capítulo da História Eterna.